Boa noite. Agora a gente vai falar sobre o experimento 9, que é o experimento sobre modulação DSB e VSB, onde a gente primeiramente importa as bibliotecas necessárias para o experimento, que nós usamos a biblioteca NumPy para os cálculos numéricos e a biblioteca Matplotlib para gerar os gráficos e o SciPy para manipulação de sinais e filtros digitais. Na primeira célula, nós definimos o passo de amostragem, que foi o TS, igual a 0.1, e calculamos a frequência de amostragem fs. E criamos o vetor de tempo, que vai de menos 10 a 10 segundos. Esse vetor será usado para gerar e visualizar nossos sinais. E depois nós definimos os parâmetros principais do experimento. Definimos nosso FC igual a 4, que é a frequência da portadora, o nosso FM, que é a frequência da mensagem, e o AC e AM, que são suas respectivas amplitudes. Logo após isso, nós temos que a portadora C. Logo após isso, nós geramos dois sinais, que é a portadora C, que é um cosseno de alta frequência, e a mensagem M, que é o cosseno de baixa frequência. Aqui, alta frequência e baixa frequência. Depois nós plotamos os dois sinais, primeiro nós plotamos a portadora, depois a mensagem. Esse gráfico mostra claramente a diferença entre frequências. A portadora oscila muito mais rápido do que a nossa mensagem. Olha a diferença, muito alta. E depois nós definimos uma função chamada gráfica FFT, que calcula e plota os espectros de um sinal. Ela usa a transformada rápida de Fourier, para mostrar os componentes de frequência dos sinais. Após isso, nós aplicamos a função FFT para visualizar os espectros da portadora e da mensagem. E é possível ver que a portadora tem uma componente concentrada em mais ou menos 4 Hz, enquanto a mensagem tem a energia em mais ou menos 0.1 Hz. Depois nós passamos para o modulador VSG, que nesse ponto podemos iniciar a parte do experimento dedicada a ela, em que temos a realização da modulação DSB, que multiplicando a mensagem pela portadora, o resultado DSB é o sinal modulado em dupla banda lateral. E em seguida nós visualizamos o sinal tanto no tempo quanto no domínio da frequência. Aqui no tempo e no domínio da frequência. Então nós carregamos o filtro VSB salvo no arquivo do filtro externo que o professor disponibilizou no Drive pra gente lá no Classroom. E as variáveis B e A que armazenam o coeficiente do filtro, que será usado para gerar o sinal de banda lateral. Aqui como é que fica o nosso filtro VSB no domínio da frequência, bem peculiar, né? Cadê? Aqui. Então a gente visualiza a resposta em frequência do filtro VSB, como eu já tinha falado, e o gráfico mostra esse filtro como ele atenua em uma das bandas laterais, deixando apenas uma parte, ou seja, a banda lateral vestigial, desculpa. Característica desse tipo de modulação. Dando sequência, nós aplicamos o filtro VSB ao sinal DSB, gerando o sinal modulado em banda lateral vestigial VSB. Em seguida nós mostramos o resultado tanto no tempo quanto na frequência. E é possível observar que uma das bandas laterais foi parcialmente removida, mantendo a forma típica da modulação VSB, que a parte foi removida, né, na frequência.
frequência e o nosso VSB em função do tempo. Aí depois nós partimos para nossa demodulação VSB, que é o processo de recuperar o sinal original da mensagem a partir do sinal modulado. Nessa etapa, nós podemos multiplicar o sinal VSB pela portadora novamente, e isso corresponde à demodulação síncrona, que traz as componentes de baixa frequência de volta à posição original no espectro. O gráfico mostra pra gente o sinal na saída inicial da demodulação, aqui na função do tempo e na função da frequência, nosso gráfico. Em seguida, nós preparamos os parâmetros dos filtros para o filtro passa-baixa, que será usado para recuperar a mensagem. O corte é definido próximo à frequência da portadora e o filtro será de 10ª ordem. Aqui nossa função 10, né? Então, nós projetamos o filtro digital Butterworth passa-baixa e plotamos sua resposta na frequência. Ele servirá para eliminar as componentes de alta frequência, deixando apenas a mensagem recuperada. Então, por fim, o filtro passa baixa ao sinal demodulado. Aplicamos, o filtro passa baixa ao sinal demodulado, obtendo o V0, que é a mensagem recuperada. E no gráfico, nós podemos comparar a mensagem original com a mensagem recuperada. E podemos ver que elas são praticamente idênticas, mostrando que a demodulação VSB foi bem sucedida. Aqui a comparação dela no sinal da frequência e a saída V0 da frequência. E com isso, com esses experimentos, vimos que na prática o processo de demodulação DSB de filtragem para gerar o sinal VSB finalmente a demodulação síncrona para recuperar a mensagem original. Esse procedimento é fundamental para o sistema de comunicação, como a transmissão da TV analógica, que usa exatamente esse esquema de demodulação VSB. Valeu, professor. Esse foi nosso experimento 9.